Você já parou para se perguntar o porquê Deus inspirou e permitiu o apóstolo Paulo escrever tantas cartas fazendo a defesa da salvação de judeus e gentios em Cristo Jesus de igual maneira? Faz uma conta simples, rápida e básica. Segundo o número de pessoas do mundo, ou segundo a população mundial, o maior número de cristãos que existem e que vão existir são judeus ou são gentios? E a resposta é muito simples. A maior parte dos cristãos que existem e vão existir ao longo da história são gentios. Pensando nisso, por que o apóstolo Paulo ele escreve tantas cartas fazendo a defesa da salvação de judeus e gentios, sendo que a maior parte dos cristãos da nova aliança são gentios? Por que é necessário para os gentios saber que essa salvação é de igual maneira? Está muito claro que o apóstolo Paulo, que foi chamado de o apóstolo dos gentios, ele escreveu as cartas fazendo essa defesa, mas para mostrar para os gentios que em Cristo Jesus não existe mais diferença. E por que esse vídeo é tão relevante para você, cristão? Porque nós vamos entrar em um período em que muitas doutrinas, muitos ensinos, para o final dos tempos, estão fazendo a diferença, dizendo que o período da grande tribulação é um período em que os judeus vão estar agindo com poder e graça, que apenas os judeus são aqueles que são escolhidos para receber o último e grande derramar do Espírito do Senhor. Quando, na realidade, quando nós olhamos para o ensino das duas casas de Israel, muitas doutrinas que foram estabelecidas, e a maior parte dos cristãos acreditam nessas doutrinas, estas doutrinas vão cair, queridos. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra que as duas testemunhas, que os servos do Senhor, eles são compostos de judeus e de gentios. Não existe mais separação. É por isso que a doutrina pré-tribulacionista ela não faz sentido. E essa doutrina tem despreparado muitos cristãos a respeito das coisas que vão acontecer nesse mundo. A igreja de Jesus Cristo terá que voltar a defender as doutrinas que o apóstolo Paulo defendeu até os últimos dias de sua vida. O apóstolo Paulo defendeu muito essa questão da salvação de judeus e gentios. O apóstolo Paulo, ele defendeu muito, e em várias cartas ele fala a respeito da ressurreição dos mortos, especialmente a carta aos Coríntios. Nós vamos ver algumas doutrinas específicas em que a maior parte dos cristãos acreditam que o apóstolo Paulo ele defendia com muita força. E justamente por isso, eu vou iniciar uma nova série de vídeos falando a respeito da salvação de judeus e gentios de igual maneira. E preste bastante atenção, porque esse tema é muito relevante para a igreja que está vivendo hoje, nos dias que nós estamos vivendo, e para a igreja que quer sobreviver, que quer estar acordada para o tempo do fim. Você sabia, queridos, que existem muitos cristãos piedosos, que na parábola das 10 virgens, são cristãos piedosos que por não meditarem mais a respeito dos temas do final dos tempos, vão dormir nesse período? Tem muitos cristãos piedosos que são fiéis ao Senhor, que caminham de maneira correta segundo a palavra de Deus, mas por simplesmente não debruçarem na palavra de Deus, não orarem nas meditações a respeito do tempo do fim, a respeito do que os profetas têm nos ensinado, muitos cristãos piedosos não vão perder a sua salvação, mas vão dormir como as virgens prudentes. E é sobre isso que mais uma vez nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, registrada em Mateus capítulo 25, dos versículos 1 a 13, nós encontramos ali o registro de 3 tipos de cristãos diferentes. Por exemplo, as virgens chamadas de virgens imprudentes são aqueles cristãos que têm ali o título de cristão, frequentam a igreja, têm a Bíblia na mão, mas não querem compromisso com Deus, não querem compromisso com a vida de oração e com a vida de meditação na palavra de Deus. São aqueles cristãos que têm apenas o título de cristãos. Depois nós vemos um grupo também chamado de virgens prudentes, que são aqueles cristãos piedosos que andam nos caminhos do Senhor,
que seguem a palavra de Deus, são piedosos, agradam ao coração do Senhor, mas por causa dos acontecimentos deste mundo, por causa dos vários ensinamentos e até mesmo do conforto dos seus próprios sentimentos, deixam de meditar na palavra de Deus, mesmo sendo piedosos, e acabam dormindo junto com as virgens imprudentes. E nós vemos um terceiro grupo de cristãos, que são aqueles que dão o grito da meia-noite, e provavelmente você deve ter assistido aqui, eu deixo sempre na descrição os principais estudos aqui do canal. E eu falo muito a respeito desse terceiro grupo de cristãos, que são as testemunhas do Senhor que estão gritando, dando o grito da meia-noite para acordar as 10 virgens, as 5 imprudentes, as 5 prudentes. E nós sabemos que essas testemunhas não vão dormir porque estão dando o grito da meia-noite, porque estão diante do Senhor de toda a terra. Eu fiz um brevíssimo resumo aqui de muitos estudos que nós temos meditado ao longo desses anos, e a parábola das 10 virgens nos ajuda a entender muitas outras profecias que Deus deixou lá nos profetas. Agora, olhando para esses 3 grupos de cristãos, nós precisamos ter em mente que as virgens prudentes, que representa a maior parte dos cristãos piedosos que nós conhecemos, são pessoas piedosas que dormiram para as principais profecias para o final dos tempos. Esses cristãos que são as virgens prudentes, eles não perderam a sua salvação só porque eles não conhecem o que as testemunhas conhecem, mas por causa da teologia que foi estabelecida, fazendo a separação de judeus e de gentios, a teologia que desprepara a igreja para o grito da meia-noite. Essa é a teologia que está ensinando que judeus e gentios, em um determinado momento da história, serão tratados de maneira diferente pelo Senhor. Nós precisamos entender, nós precisamos ter a ciência que Deus tem promessas específicas para o Israel que nós conhecemos hoje. Deus ama o povo judeu, Deus ama aquela terra, mas quando se fala de salvação, quando se fala de eleição, quando se fala do agir e do poder de Deus aqui nessa terra para o final dos tempos, não existe separação entre judeus e gentios. Tem muitos ensinos da teologia tradicional que eles estão fazendo a separação de judeus e gentios para justificar, por exemplo, o ensino dos 144 mil selados. Existem muitas doutrinas, muitos ensinamentos na teologia tradicional que não sabem quem são as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, e por causa disso eles fazem a separação de judeus e gentios. Queridos, nós vamos fazer um vídeo breve hoje falando a respeito da salvação de judeus e gentios, e você precisa ter em mente que não foi à toa que o apóstolo Paulo escreveu tantas cartas. A maior parte dos cristãos, ao longo da história, a maior parte dos cristãos, a maior parte do povo de Deus, são feitos de gentios. Por que que existem tantas cartas do apóstolo Paulo fazendo a defesa da salvação de judeus e gentios de maneira igual? É justamente porque o povo judeu, na época do apóstolo Paulo, tinha dificuldade de entender a salvação dos gentios. Mas, hoje, no período que nós estamos vivendo da plenitude dos gentios, agora, os gentios, na teologia tradicional, estão fazendo essa diferença. Não existe um grupo específico e especial de judeus que tira à parte os gentios para esse agir, para esse mover, quando vier a chuva serôdia e o derramar do Espírito do Senhor para a igreja do tempo do fim. Deus estará revestindo as 2 testemunhas, que são judeus e gentios. Você que conhece o ensino das 2 casas de Israel já sabe muito bem do que se trata esse vídeo aqui. E nós precisamos reforçar as doutrinas que o apóstolo Paulo reforçou, porque a igreja está sendo despreparada. Eu iniciei o vídeo falando, eu iniciei essa segunda parte falando a respeito das virgens prudentes. Queridos, muitos cristãos piedosos, muitos teólogos, muitos pastores que são piedosos, são homens de Deus. Eles pararam de orar e meditar a respeito do final dos tempos, porque eles se conformaram com a teologia que foi estabelecida. E nós precisamos ser compreensivos, queridos. Por quê? Porque existem muitos teólogos, muitos pastores que ensinam a palavra de Deus há 30, há 40 anos. E eles, ou muitos deles, não entenderam ainda
que Deus tem revelações, não fora da palavra, mas dentro da palavra, que nós precisamos meditar. Quer um exemplo disso? Você vai encontrar em Daniel, nós vamos ver em Daniel dizendo que o selo seria aberto para as revelações, para o tempo da igreja, somente nos últimos dias. Você vai ver lá Daniel querendo mais revelações, mais que o Senhor falasse mais com ele, e Deus disse para Daniel, não, tem revelações que é para o tempo do fim. Segura aí, Daniel, esse selo, nós vamos selar essa profecia agora e o selo será aberto para o tempo do fim. Nós vemos Oséias dizendo, quem entenderá? Quem é sábio para entender essas coisas? Por quê, queridos? Porque as revelações que Deus deu para o profeta Oséias é para o tempo do fim. Que justamente o livro do profeta Oséias é um livro dedicado para falar a respeito da restauração da igreja dos gentios. Quando nós olhamos para Jeremias no capítulo 30, você vai ver o último versículo no capítulo 30 dizendo o quê? Que nos últimos dias o povo de Deus entenderia as profecias que estão ali no capítulo 30 de Jeremias. E existem vários outros textos que não são revelações novas, mas são revelações que estão na palavra de Deus, que vão ser abertas aos olhos do povo de Deus apenas para o tempo do fim. É por isso que você que é pastor, que você que é teólogo, você que medita na palavra de Deus há 30 a 40 anos, você não pode ser a virgem prudente que vai dormir no tempo do fim. Porque muitos pastores, muitos teólogos pararam de meditar a respeito do que Deus tem para o tempo do fim. Por quê? Porque estão confortados e conformados com a teologia que foi estabelecida. Só que Deus tem muito mais a falar com a igreja. Ele deixou registrado em sua palavra sim, mas muitos cristãos não entendem que Deus está descortinando diante dos olhos da igreja para que essa igreja esteja preparada para as últimas chuvas. Vai lá comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, nós vamos ler apenas dos versículos 5 até o versículo 6. E diz assim, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Esse versículo 5 é o texto da parábola das 10 virgens, que você já sabe muito bem. Eu tenho um estudo detalhado aqui, eu deixo o link na descrição do vídeo, que eu falo a respeito de cada detalhe, de cada versículo, das profecias que estão contidas nessa parábola. Basicamente, esse versículo 5 está dizendo o quê? Que virgens prudentes e virgens imprudentes dormem. Muitos cristãos piedosos vão dormir no final dos tempos, no período do grito, por quê? Porque se conformaram com a teologia que foi estabelecida. Se conformaram, deixaram os seus azeites nas vasilhas, por quê? Porque a sua vida de oração está guardadinha na vasilha e não meditam mais a respeito das revelações para o tempo do fim. O versículo 6 diz, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Muitas revelações contém nesse versículo 6, mas basicamente, meia-noite significa o período mais escuro da história. O período mais escuro da história, que é a grande tribulação, e eu explico isso nos vídeos que eu acabei de citar, é o período em que vai haver um grito. O grito não é apenas um momento, o grito também representa o período da grande tribulação. Eu falei aqui no ensino das 7 festas do Senhor que o grito representa o teruá. O texto aqui de Mateus, ele foi escrito em grego, só que aquele que está citando a parábola, que é a própria lei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala de grito, ele está falando a respeito de um período em que as testemunhas estarão tocando as 2 trombetas de prata. Este período que acontecerá o grito nos faz referência à festa que representa esse grito, e Yom Teruah, que é a festa das trombetas, que representa o período da grande tribulação. E o final do versículo 6, ele vai nos mostrar o quê? Que o grito, as pessoas que dão esse grito, o povo que dá esse grito, diz assim, eis o noivo, sair ao seu encontro. Este encontro é justamente o caminhar da igreja no deserto, porque vai acontecer o encontro nos ares quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Tudo isso, queridos, são várias conexões que nós fazemos com textos do Antigo Testamento e as revelações de Apocalipse. Esse encontro que a igreja vai ter é justamente da mulher que sobe do deserto, que está em Cantares,
no capítulo 8. Nós vemos a mulher em Cantares capítulo 6, nós vemos essa mulher em Cantares capítulo 8, mas basicamente esta mulher que sobe do deserto é justamente a mulher que está saindo do período da grande tribulação, que está saindo do deserto dos povos para o encontro com seu noivo nos ares. Então você consegue perceber aqui quantas revelações preciosas tem aqui neste texto da parábola das 10 virgens? E tudo isso que eu estou falando é novo? Não, queridos. Tudo isso que eu estou falando é doutrina que está na palavra de Deus. Nós precisamos entender que esse texto aí, desse grupo de pessoas que vão dar o grito, é justamente o grupo de pessoas que são formados de judeus e gentios, que são aquelas duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, que são aquelas duas testemunhas desse mesmo texto de Apocalipse capítulo 11, que foi feita a referência primeiro em Zacarias capítulo 4, as testemunhas que estão lá em Isaías capítulo 43, em Isaías capítulo 44, em Oséias capítulo 2, Oséias capítulo 1, versículo 11, Oséias capítulo 2, versículo 14. Você consegue ver as várias referências que existem das duas testemunhas do Senhor que vão dar o grito da meia-noite, porque a igreja estará no deserto dos povos? Agora, não existe separação entre judeus e gentios. Vai lá comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 2, perdão. Estou tão acostumado com Efésios capítulo 4, mas é Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 17. Efésios capítulo 2, dos versículos 17 até o versículo 21. Até o versículo 22. Que diz assim: E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Basicamente, esse texto de Efésios capítulo 2 é o apóstolo Paulo mais uma vez fazendo a defesa da salvação de judeus e gentios. Havia uma inimizade que antes de Jesus Cristo se colocar ali como sacrifício perfeito, existia uma inimizade porque a maior parte, ou todos os povos gentios, eram inimigos do povo de Deus, porque tinham culturas que prejudicavam o caminhar do povo de Deus. Antes de Jesus Cristo, aqueles que eram chamados de povo de Deus eram judeus. E se você, que é um gentio, quisesse fazer parte do povo de Deus, você tinha que estar ali se adequando à aliança que os judeus tinham com o Deus verdadeiro. Só que quando Jesus Cristo ele vem e morre na cruz do Calvário, ele quebra essa parede de separação. Agora, para você fazer parte do povo de Deus, você não precisa se tornar alguém que tem os costumes do povo judeu. Agora, você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador e segue a palavra de Deus. Antigo e Novo Testamento nos guiam para a vontade de Jesus Cristo. Mas esse texto que você está vendo aí na tela é justamente um texto que está nos mostrando que não existe mais separação. Evangelizou a paz, ou seja, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós temos paz com os judeus, porque assim como eles que recebem a aliança em Jesus Cristo, nós fazemos parte da família de Deus. Continua aí vendo o texto. Por quê? Porque esse texto, no versículo 17, ele não fala apenas da paz daqueles que estão chegando à família de Deus, os gentios. Está falando que agora tem paz os judeus, porque os judeus da antiga aliança, eles não tinham paz com Deus, porque eles tinham que ficar brigando com a lei do seu próprio corpo para seguir a lei de Moisés. A lei de Moisés que teve a sua glória, sim, mas o homem na antiga aliança fazia muito mais força, porque eles tinham que cumprir aqueles rituais das matanças de animais e tinham que cumprir os mandamentos com a força do seu próprio braço. Jesus Cristo vem e traz paz àqueles que faziam parte da antiga aliança e traz paz àqueles que estão entrando nessa nova aliança. Agora, olha o versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Olha que profundíssimo isso. O versículo 18 nos mostra que ambos os povos, judeus e gentios, nós temos acesso ao Pai. Mas como assim nós temos acesso ao Pai? Por Jesus Cristo, judeus e gentios têm acesso ao Pai pelo Espírito. Agora é o mesmo Espírito, não existe separação entre judeus e gentios. Nós temos acesso ao Pai de igual maneira por causa do mesmo Espírito. É por isso que não faz sentido nenhum um grupo especial de judeus estarem agindo diferente em relação aos gentios,
Fazer separação dizendo que a grande tribulação será apenas de efeito para os judeus. Muitos dizem que os 144 mil selados são apenas judeus. Muitos dizem que aquelas duas testemunhas são pessoas específicas à parte da igreja, quando na realidade nós precisamos entender o ensino das duas casas de Israel, que é justamente aqui no livro de Efésios o apóstolo Paulo está dando um zoom no ensino das duas casas de Israel. Então, pelo mesmo Espírito, judeus e gentios têm acesso ao Pai. Olha o versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. A carta sendo escrita aos gentios dizendo, olha, vocês fazem parte da aliança, vocês fazem parte da família de Deus, assim como os judeus, mas isso só pode acontecer em Cristo Jesus. Olha o versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Presta atenção aqui, queridos. Um edifício era construído com fundamentos com alicerces. E existia ali uma parte desse fundamento e desse alicerce chamado de pedra angular. Era a principal parte do fundamento para que aquele edifício não viesse a tombar, não viesse a cair, não viesse a ruir. Jesus Cristo é o principal fundamento, ele é a pedra principal, ele é a pedra angular, não podemos colocar nenhum fundamento além deste fundamento que é Jesus Cristo. Agora, ele fala a respeito de um fundamento dos apóstolos e dos profetas. Queridos, apóstolos e profetas. Os apóstolos no Novo Testamento, eles vieram para explicar o que os profetas já tinham falado no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, em suas cartas, em suas epístolas, eles vêm fazendo uma tradução daquilo que foi falado, já tinha sido falado pelos profetas. É por isso que o fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Agora, como pode a maior parte dos teólogos, dos pastores que ensinam teologia, que ensinam escatologia para o final dos tempos e quase não usam os profetas para falar a respeito do final dos tempos? Quando o apóstolo Paulo, quando João recebe o livro de Apocalipse, você vai ver que eles tinham em suas mãos o Antigo Testamento para falar sobre o final dos tempos. Quando você faz um estudo de escatologia, e você vai perceber isso, que a maior parte dos teólogos, daqueles que explicam a escatologia ou ensinam para o final dos tempos, eles quase não abrem os profetas. Você vai ver Daniel sendo falado ali, a escatologia de hoje, na teologia tradicional, eles falam muito de Daniel, eles colocam alguma coisa ali de alguns outros profetas, mas quase... Você viu que eu tive dificuldade para identificar ali o que a teologia tradicional ela mostra em relação aos profetas menores, os profetas maiores? Eles falam algumas coisas de Miqueias, mas muito mais a respeito do dia do Senhor do que propriamente da última semana de Daniel. Por quê? A teologia tradicional não consegue usar os profetas porque não entenderam ainda que Jesus Cristo ele é colocado como fundamento para a salvação, mas tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito da palavra de Deus estão baseados nos apóstolos e nos profetas. Nós não podemos fazer separação. Muitos cristãos não gostam dos estudos dos profetas, por quê? Porque não conhecem, porque há pouca exposição dos profetas. No final dos tempos, nós vamos ver as duas testemunhas, aqueles que estão diante do Senhor de toda a terra, eles vão estar com a palavra dos profetas em seus lábios. Agora, as duas testemunhas de Apocalipse são judeus e gentios. Você precisa conhecer o ensino das duas casas de Israel para você entender que esse vídeo de hoje é muito relevante para a igreja do tempo que nós estamos vivendo e do período que nós vamos entrar. Continua aí no texto. Agora vamos ler o versículo 21, no qual, presta atenção nisso, ele está dizendo o quê? Que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Presta bastante atenção nisso, por quê? Porque agora judeus e gentios fazem parte da família de Deus, só que nós somos um edifício que é necessário estar bem ajustado. E quando ele fala de ajuste aqui, ele está falando sobre a convivência dos cristãos, a convivência dos santos, e ele fala também a respeito do ensino da palavra de Deus que precisa estar bem ajustado.
Não existe essa história de, o irmão tem uma teologia diferente da minha. Não importa, queridos, nós precisamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Convivência com santos, e essa convivência com santos vai nos ajustar para a teologia correta que Deus tem para a igreja. Queridos, quando a igreja convive, quando a igreja congrega, essa igreja ela é ajustada pelo Senhor através do Espírito Santo que traz essa unidade. Essa igreja ela vai reconhecer os seus pastores, profetas, os seus mestres. Por que que a igreja hoje não reconhece os mestres? Porque estão sentadas como as virgens prudentes que deixaram os seus azeites guardadinhos em suas vasilhas. Muitos teólogos que são piedosos guardaram seus azeites porque, não tem mais nada para falar a respeito da teologia, da escatologia, porque deixaram os seus azeites guardados em suas vasilhas. É por isso que o avivamento ele vem da periferia da igreja. O avivamento ele sempre vem de baixo. O avivamento sempre vem daqueles que são desconhecidos. É por isso que você que é desconhecido precisa estar conectado com alguém, precisa estar conectado com sua congregação, com sua igreja, para você ser bênção no meio da sua congregação. Nem que você seja bênção apenas orando pelos seus líderes, mas você precisa estar no meio e você não pode ser um cristão Superman que acha que pode rasgar a sua roupa e sair voando porque você busca a Deus sozinho. Não. Deus quer que você esteja no meio da igreja, sendo edificado no meio deste edifício. Agora, olha o versículo 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui também, o versículo 21 e o versículo 22 também derruba uma outra teoria, que é a teoria da igreja está indo morar no céu, porque Jesus Cristo disse que lá no céu nós temos muitas moradas, muitas casinhas, e é uma outra questão para um outro vídeo, mas nós precisamos entender que Jesus Cristo ele habita entre nós, porque nós somos morada de Deus, nós somos os portais eternos do Senhor. E o que isso significa? O Espírito do Senhor habita em você, o Espírito do Senhor habita no cristão que está ali convivendo conosco, o Espírito do Senhor habita em judeus e gentios, e a igreja de Jesus Cristo convivendo vai crescer como um edifício, porque Deus ele preza pela unidade. Existem vários estudos aqui no canal, está aqui os links na descrição, para você entender a importância de defender a salvação de judeus e gentios, para você defender para você entender a importância de defender, nós precisamos defender a salvação de judeus e gentios, porque a igreja estará sendo usada com poder e graça, e essa igreja não será arrebatada de maneira repentina, porque não existe mais separação. Judeus e gentios são as duas testemunhas do Senhor. É de judeus e de gentios que é constituída a família de Deus, e nós precisamos defender essas doutrinas, que o apóstolo Paulo, ele pregou isso muito mais para a igreja dos gentios, muito mais para aqueles que não eram judeus do que propriamente para os judeus. Queridos, ele foi perseguido, o apóstolo Paulo foi perseguido por causa disso. E nós precisamos defender as doutrinas que são importantes para o nosso Deus. Bom, finalizamos aqui. Eu te agradeço pela sua companhia. Peço mais uma vez a você que nos ajude, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito. Por favor, deixe um comentário, que o seu comentário é muito importante para a divulgação desse vídeo, para a divulgação do canal. E você que pode nos ajudar financeiramente, fazendo uma oferta de amor via Pix ou se tornando membro do canal, fazendo ofertas mensais, para que através de seus recursos nós possamos aí melhorar a qualidade do canal. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe, e eu estou aqui te aguardando para as próximas meditações.